Os Jogos de 2016 devem criar mais de 100 mil empregos diretos e mobilizar mais de 80 mil voluntários só na cidade do Rio de Janeiro. Somando a isso a Copa do Mundo e a série de mega-eventos que nós vamos receber, estima-se que sejam geradas mais de 3 milhões e 500 mil oportunidades de trabalho. Como preparar profissionais para atender essa demanda? Como enfrentar o desafio de promover o desenvolvimento local e avaliar o impacto sobre as cidades? O Rio em Foco está no ar. Para responder aos desafios impostos pelos mega-eventos, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio e a Universidade Gama Filho organizaram um simpósio Rio-Londres, Cidades Olímpicas. Rio de Janeiro e Londres, duas cidades que em breve vão passar pela mesma experiência, receber os Jogos Olímpicos. A preparação da capital inglesa para a Olimpíada deste ano pode ajudar o Rio, que cedia o evento em 2016. O simpósio Londres-Rio, organizado pela Universidade Gama Filho e pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, discute práticas bem-sucedidas de gestão e ideias que podem ser aplicadas nas duas cidades. 5 professores da Universidade de East London fizeram uma apresentação sobre o legado dos mega-eventos esportivos. Barcelona, que sediou os Jogos em 1992, é considerada um exemplo bem-sucedido. 20 anos depois da Olimpíada, a cidade ainda colhe os frutos de um bom planejamento urbano com a criação de novos espaços públicos. No Rio em Foco, que começa agora, você vai conhecer a opinião de alguns especialistas sobre o tema. O principal ponto dos legados dos Jogos não são somente os benefícios de infraestrutura, de instalações, mas sim a formação da população, a educação esportiva, a educação cultural, valorizar, resgatar os valores de patriotismo, de autoestima. Todo o lado educacional que o esporte tem é de fundamental importância a ser realçado. Então o esporte cria valores de liderança, de motivação, de vitória. Então esses legados são de fundamental importância e é isso que é o grande legado que o Rio de Janeiro e o Brasil vai ter, se bem aproveitado e se bem trabalhado, especialmente nas escolas, onde é importante a implantação de educação olímpica, de valores olímpicos, de educação desportiva para criar uma diversidade da cultura esportiva e, consequentemente, motivando as pessoas, criando lideranças para o nosso país. Este evento que traz universidades de Londres, do Porto, nossa Universidade Gama Filho, vai trazer com certeza outros olhares, vai trazer outra forma de se discutir a questão dos mega-eventos. Agora mesmo vimos uma novidade muito interessante, que é o conceito de retro e reverso para os equipamentos que estão sendo construídos e ofertados, especialmente para a atividade olímpica, mas que deverão, isso é fundamental, deverão ser aproveitados. Afinal de contas, são recursos públicos que precisam ser utilizados e potencializados para o interesse da população. Eu acho que é muito difícil clarificar papéis quando cada entidade tem autonomia para agir como lhe interessa, né? Eu acho que compete mais à sociedade fazer pressões, né, para que o Comitê Olímpico Internacional ceda perante situações que para nós são mais vantajosas e também fazer pressões para que a Comissão do Rio 2016, que é a comissão responsável pelos Jogos, não o Comitê Olímpico Brasileiro, atenderem às necessidades da população. Mas para isso nós precisamos de criar uma alerge e uma situação política em que haja uma comunicação com a população e não políticos fechados num gabinete. Eu acho que este passo que vocês estão a dar de tentar informar-se junto aos professores, junto à comunidade, o que é que nós queremos, o que é que nós pensamos, o que é que pode ser melhor para o Rio, eu acho que poderá ser sim uma mais-valia. Vocês estão de parabéns com essa tentativa. A Assembleia, através da comissão que estamos presidindo, vai produzir esse mapa do legado, que é uma parceria extraordinária da UERJ com o Instituto Ethos e nós na Assembleia. Esse mapa nós esperamos que seja um referencial, de maneira que através desse mapa possamos acompanhar o que foi prometido nos cadernos de encargos, a questão dos recursos, os cronogramas. Então é uma peça muito importante. Mas acho que a gente pode ir além.
acho que nós devemos trabalhar politicamente na Assembleia para que a comissão, que hoje é especial, ela possa se transformar por um período como uma comissão permanente, porque outras contribuições podem ser dadas. Nós estamos abordando com responsabilidade, com profundidade, o tema que é hoje mundialmente discutido. Como concatenar as demandas da sociedade? A gente está falando aí da construção de um legado de infraestrutura gigantesco para a cidade do Rio de Janeiro. Como concatenar as demandas da sociedade e as exigências do Comitê Olímpico Internacional? Olha, a gente procura aprender com as lições positivas das diversas cidades que sediaram os Jogos Olímpicos. Eu acho que a principal lição que nós podemos aplicar e estamos aplicando no Rio de Janeiro é que a cidade deva se servir dos Jogos e não os Jogos se servirem da cidade. Aproveitar esse grande momento, essa grande oportunidade, uma janela incrível de oportunidades que um evento desse tipo proporciona, o maior evento esportivo do planeta, e tirar dele todo um sentido de urgência, de realização das obras e de obras de infraestrutura, de desenvolvimento social, ambiental, de mobilidade urbana que a cidade necessita. O Rio está uma cidade que entrou no mapa mundo, né, dos destinos turísticos, e você hoje tem esse excelente problema, que é como dotar a cidade de uma maior infraestrutura para receber essas pessoas que vêm nos visitar. Então nós temos desenvolvido um plano de acomodações para os Jogos. Imediatamente após a vitória do Rio de Janeiro, lá em 2009, como sede dos Jogos Olímpicos, foi editado pelo prefeito Eduardo Paes um decreto de incentivo à instalação de novos hotéis na cidade, através de incentivos, incentivos fiscais e incentivos urbanísticos. Esse decreto, enfim, está tendo um efeito espetacular, quer dizer, novos pedidos de licenças de hotéis estão sendo, enfim, encaminhados quase todos os dias na Secretaria de Urbanismo, e nós temos uma perspectiva aí de aumento de 70% da nossa capacidade hoteleira até 2014, fora os que ainda vão dar entrada para 2016. Na Barra da Tijuca tem um crescimento significativo. Zona Sul tem um problema lá de falta de terreno, né, para hotel, mas enfim, ainda assim tem alguns hotéis surgindo nessa região da cidade. E nós temos também, para suprir a necessidade dos Jogos, a construção de a vila de mídia no Porto, né, e que a gente tem um sentido de legado nessas vilas, que elas serão utilizadas durante os Jogos para abrigar esses jornalistas, e após os Jogos elas vão ser reconvertidas em moradia para as pessoas, enfim, para a população da cidade. Além da infraestrutura, há um outro legado invisível, que é o legado social. Nosso enfoque é mostrar para toda a população, para os trabalhadores do SES, das indústrias e a população de uma maneira geral, que o que está por trás do esporte é um ponto somente. O que nós queremos é que cada atleta, cada trabalhador tenha e sinta realmente a mudança no seu estilo de vida. Se ele tem tempo para treinar, ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem um bom preparo físico, mas isso também ele tem que levar para o seu trabalho. E isso aí, com certeza, nós vamos ter trabalhadores sadios, trabalhadores com saúde, que vai acabar menos problemas de hospitais, coisas assim. Então, o atleta consciente é menos um problema de saúde pública, porque ele vai se cuidar e com certeza ele vai transmitir isso à sua família. One of the most important aspects in terms of researching legacy and putting legacy forward is a notion of education. One of the important aspects of the Paralympic Games and legacy from the Paralympic Games, although a soft legacy, will in actuality be a situation where Rio de Janeiro in particular will have a wonderful opportunity to be able to educate people about what it's like to be disabled and what disabled people are about. And Rio de Janeiro has already started thinking about this. The Brazilian Paralympic Committee are very well organized and such like. And I know when they come to London, they'll be looking at the legacies in London from the London Games, but Rio de Janeiro has the next step. And the next step will be to be able to work with the International Paralympic Committee and to be able to develop solid educational legacies which are fully sustainable
and last a long, long time. E qual o papel da universidade na construção desse legado? A presença das universidades nesta discussão e na própria formulação, ela é fundamental. Nós temos questões que precisam ser resolvidas, precisam ser submetidas à visão e a conceitos acadêmicos. O que nós estamos vendo aqui são contribuições extraordinárias. Portanto, o respeito aos mega-eventos, e esse respeito impõe a presença da academia, que pode produzir tantos conhecimentos, tantas propostas que possam trazer soluções, né, a questões que ainda não foram resolvidas ou melhoramentos. O principal papel das universidades é justamente discutir e debater como aproveitar os mega-eventos para benefício da população e para efetivamente a população ter aproveitamento do que acontece durante os jogos e após os jogos. Porque a universidade tem esse papel fundamental de reunir ideias, de fazer propostas, de discutir com a prática qual a melhor forma desse trabalho ser executado e efetivamente trazer esses benefícios para a população. De fundamental importância a universidade se aproximar do dia a dia, então deixar as suas salas de aula, deixar os seus laboratórios de pesquisa e verificar como isso implica, como isso impacta diretamente nas comunidades, nos locais de trabalho e diretamente na população. A universidade tem um papel importante na medida que a universidade não está diretamente envolvida, ela tem um distanciamento crítico, mas ela também pode participar e ser chamada a atuar junto a esses processos, trazendo o seu conhecimento, as suas preocupações e todo o know-how que é oriundo dos estudos que nós desenvolvemos nas nossas diversas áreas, dentro de um modelo de multidisciplinaridade, que eu acho que é a grande preocupação para entendermos legado dentro de um enfoque de sustentabilidade, a palavra mágica hoje em dia. O senhor falou de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, uma visão mais ampla de todas essas questões. Qual é o foco? Assim, quais são os profissionais que podem ser envolvidos nessa análise do legado? Eu acho que tem realmente espaço para todas as áreas de uma universidade. Cabe todo mundo, desde as ciências naturais, as ciências exatas e as humanas. Diria até que é o resgate do sentido de universalidade, universidade, uno de um só, de um conhecimento comum a todos, dentro do modelo holístico, que permite que todas essas áreas conversem entre si. Porque se alguém que está dentro de uma universidade estiver fora desta equação, isto é um erro, é um pecado, é uma contradição, é um paradoxo. Todos têm que estar juntos, mesmo as áreas que podem parecer mais distantes, né? Como, por exemplo, vamos dizer, literatura, né? A literatura é fundamental, a narrativa dessa história, desse futuro que vamos estar desenhando juntos, né? Se alimenta também da literatura e portanto, assim, todas as artes, todas as ciências, todas as áreas técnicas devem se juntar nesse processo. A pesquisa ela avança no entendimento dos conhecimentos, né? A gente efetivamente consegue compreender melhor as regularidades, compreender melhor os fatos com base nos estudos científicos. Então a pesquisa tem um papel fundamental de descrever cenários, propor metodologias novas e estratégias tanto de treinamento para o esporte quanto para a formação de educandos na escola. Então a pesquisa tem um papel de base nessa história toda. O Brasil, do meu ponto de vista, está muito preocupado apenas com a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, que é um pouco o motivo deste evento, é os Jogos Olímpicos, a Copa, este ciclo virtuoso que vocês vão ter fantástico. Mas, para mim, isto é a ponta do iceberg. Independentemente do que vai acontecer nestas organizações todas, o que é importante é o que está por baixo. E o que está por baixo é o sistema desportivo brasileiro.
O senhor trouxe uma contribuição importante nesse debate, que é justamente pensar o professor, a base disso. Como é que você forma atletas se você não forma professores capazes de atuar como gestores desse processo também? Pois, está a pôr o problema muito bem. É que a minha preocupação é esta. Pensar que o sistema desportivo brasileiro, que se reduz, como eu dizia há pouco, só à escola, ou só ao desporto federado, ou só ao desporto de alto rendimento, pode ser uma visão muito partida. O desporto tem a força que tem em termos mundiais, porque ele é um todo, e é um todo coerente por vezes, mas outras vezes muito esquisito, controverso, polémico. Temos a formação dos jovens, temos os grandes craques a ganhar fortunas, temos os dirigentes que nós não gostamos deles porque parece que ficam com tudo e que não tomam as decisões corretas. E eu acho que no Brasil que está-se a viver um pouco essa fase, em que se perdeu um pouco a noção, por exemplo, de que o Brasil já é uma das maiores potências do mundo em termos desportivos. E vocês parece que têm uma má vontade constante contra o vosso próprio sucesso. Vocês não compreendem que vocês são neste momento um estudo de caso mundial. Vocês, por exemplo, o voleibol brasileiro. O voleibol brasileiro não é só o melhor do mundo no voleibol. O voleibol brasileiro corresponde ao maior sucesso desportivo de toda a história do desporto mundial. Nunca uma modalidade teve uma hegemonia tão forte durante tantos anos em todos os setores, masculino, feminino, júnior, juvenis. Isto é qualquer coisa de fantástico. E o que a universidade viu que foi feito no caso do voleibol que poderia ser replicado, por exemplo, em outras modalidades? Não viu nada. Não viu nada. Vocês são a potência mundial número 1 no futebol e no futsal. Vocês têm excelentes atletas no atletismo, na natação, são fortíssimos no judo, são fantásticos na vela, são terríveis no hipismo. E quando se pergunta a alguém como é que está o desporto no Brasil, sempre dizem que está mal. Como é que isto é possível? A gestão, como eu disse na minha apresentação, é uma prática, não é uma ciência, é uma prática, onde se confluem muitos saberes. Se vocês acham que com este sucesso todo não o reconhecem, como é que é possível aqui não estar ninguém das federações, das confederações? Como é que é possível fazer congressos destes em que não existe esta ligação, mesmo tendo vocês o sucesso que têm? Há qualquer coisa que... a sensação que tenho... Eu peço desculpa, eu sou português, às vezes até penso que sou brasileiro, porque gosto tanto de estar aqui, mas às vezes fico assim a pensar, o que falta apenas no Brasil para um enorme sucesso não é a realidade desportiva, não são os eventos, não são as instalações. É as pessoas serem capazes de falar, conversar e criar sinergias. Não mais do que isto. Como constituir uma base de dados para construir um legado ideal? A importância dos dados é extremamente grande. É a maneira de quantificar, de facto, da gente, de uma forma rigorosa, chegar a conclusões sobre o que é que aconteceu, como é a situação atual e o que é que vai acontecer no futuro. E, de facto, Londres e a Inglaterra têm tido uma política de governo aberto, ultimamente, que tem dado ao público uma série de dados quantitativos muito importantes. E a minha universidade, através, sobretudo, do professor Alan Brimicombe, que é um perito mundial no uso dos sistemas de geoinformação, tem estudado estes dados e foi a pessoa que já fez o estudo oficial do impacto pré-olímpico, os dados sobre a população, a saúde, a distribuição de idades, tudo isso são de uma importância muito grande
para estabelecer rigorosamente os resultados e podemos fazer estudos comparativos de como eram as coisas antes e como é que se transformaram depois dos Jogos Olímpicos. São estatísticas oficiais que o Governo e estatísticas muito detalhadas e permitem até estudar ao nível de bairro urbano, de modo que se pode ver os impactos que a construção e o comércio têm tido, mesmo a um nível micro, ao nível de bairro da cidade. For any kind of research, data are fundamental. We need to investigate, and therefore we need to collect the data and analyze. And data can be both quantitative, numbers, it can also be qualitative, it can be words, people's narratives, stories, it can be images and so on. But data are fundamental. Now, statistical data tell us a lot about what is happening in society, so that we can research decisions that are made, what the implications are, and to be able to predict what is likely to happen, what impacts may be. But everything relies on data. To have open data, that is data that are freely available to anybody in the public and therefore within government and companies, is to have an informed citizenry. So the citizens can know what is going on in quite detail. And in the UK, the States, and in Europe, we view open data as a resource for businesses to make money. In other words, repackaging data, analyzing it, and producing information that people want is now a business, and it underlines the information economy. Well, they have to, first of all, have a research agenda, identify what is going to be the focus of their research, how this research is going to be funded, and then to proceed with it step by step and accumulate the knowledge. That knowledge must then be communicated through international journals, and then they can step into the international arena of knowledge exchange around legacy. Nós precisamos de um repositório público porque essas informações guardadas no mundo acadêmico, em revistas, livros, elas não dão acesso à população, nem os gestores. Nós precisamos de uma coisa mais acessível, e que não simplificada, mas acessível e comentada para que se informe. Nós precisamos de informações técnicas. Um bom exemplo é essas questões de meio ambiente e nas cidades. Só pode ser informação técnica. Nós vimos aí o Alan Birnbaum falando sobre isso. Várias universidades se unem, levantam os dados e fazem um acervo que possa ser utilizado para risco de catástrofes, por exemplo. Aqui no Estado, o Estado vai bem nisso, tem muitos estudos. E até surgiram alguns escândalos que estudos de universidades haviam e ninguém seguiu, e gente morreu por causa disso. Então, a história não é muito favorável à governança. Então, existem dados, sim. A geologia no Brasil, a mais avançada contra desastre, é no estado do Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso, não é nenhum favor. Mas nós precisamos de mais informações e o repositório que você citou é perfeitamente viável e de acesso público, com certeza. A união das cidades hoje é um fenômeno muito conhecido na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Ásia, na China, na Índia. É que as cidades cresceram muito. E, em alguns casos, é um grupo de cidades que se unem por meio de transporte. Na China, sobretudo, as megalópolis são assim.
nós temos que examinar sobre vários aspectos, alguns positivos e outros negativos. O positivo é a economia. Essas megalópolis, quando realmente estão bem organizadas do ponto de vista de desenvolvimento, elas se transformam em grandes polos de desenvolvimento do país e até intercontinental. Tem efeitos fantásticos. Londres é Nova York, Paris, são exemplos de megalópolis. No Brasil, nós temos a megalópolis, que é Rio-São Paulo, que sempre existiu, quer dizer, há mais de um século. Há um processo de união das duas cidades que agora está na culminância. Ela está praticamente tudo unido, não do ponto de vista político, administrativo, porque nós temos que obedecer à Constituição e estão divididos em municípios e estados. Mas na prática existe, e essa prática demonstra que existe a dimensão ecológica, ou seja, da proteção do meio ambiente, e agora se fala muito na proteção contra desastres naturais, talvez seja o aspecto mais importante. Nós estamos tratando aqui de Jogos Olímpicos, estamos caminhando no sentido, bom, e os desastres naturais, como ficam? Esse encontro elevou essa questão para um nível de discussão e um nível de levantamentos científicos. Principalmente, que tipo de governança a gente precisa para poder dar conta dessa megalópole, não? Os advogados que estudaram esse assunto, nossos colegas, né, eles acharam que não precisa mexer em nada da Constituição, deixa como está, é muito problemático, não vai se criar um novo dispositivo na Constituição para isso, não há necessidade. O Japão, por exemplo, faz uma associação de cidades, elas são associadas. E no Brasil existem vários exemplos disso, como os municípios que se uniram no Vale do Rio Tietê ou no Vale do Rio Paraíba, em algumas cidades paulistas, sobretudo, dos dois lados são paulistas, e que funciona razoavelmente bem. Esse seria o modelo para ter as cidades, digamos assim, de todo o conjunto Rio, São Paulo e uma parte de Minas. Esta megalópole ligando, que vai, né, de Sorocaba, São Paulo até o Rio de Janeiro, incluindo também áreas de Minas Gerais, é uma realidade dentro da visão, né, de macro-regiões de desenvolvimento urbano, e abriga uma enorme população hoje. Portanto, ela se impõe como uma área de estudo, não só de estudos, né, mas de ações públicas. Nós estamos já vendo isso em São Paulo, por exemplo, com a preocupação do Estado de São Paulo com as macrometrópoles, né, que é um começo, vamos dizer, partindo de São Paulo como sendo o epicentro dessa macrometrópole paulista. Mas a beleza do estudo que o professor Lamartine sugere, né, é que ele se expande, ele tem um significado muito maior, e os Jogos Olímpicos, a realização dos Jogos no Rio, trazem, né, a atenção mundial sobre essa macro-região. Então, acredito que é um ótimo momento, e estamos aí para ajudar, né, no que pudermos, de aprofundar estudos sobre esse eixo, esse grande eixo, desenvolver modelos novos de ocupação territorial e gerarmos as imagens, né, que podem ajudar a enxergarmos o futuro, né, numa atividade que é tipicamente de arquitetos e urbanistas, mas no caso aqui, juntos às ciências sociais, à educação física, né, que é um aspecto fundamental para o bem-estar do ser humano, num trabalho interdisciplinar, né, baseado nos estudos da geografia, da geologia, dos recursos hídricos, vegetação, processos de urbanização, estruturas de mobilidade, atividades no espaço, enfim, é muito complexo, mas certamente é o momento de se fazer isso. E as cidades, o que podem aproveitar desse legado? Este é o grande tema deste nosso encontro, né? De tentar entender toda a complexidade do legado, né? O legado pode significar coisas diferentes para diferentes grupos e pessoas. A questão social, a questão
da participação comunitária e das pessoas em mega eventos esportivos é um ponto fundamental dentro do próprio modelo de sustentabilidade que nós entendemos, que inclui fatores sociais e que os junta, os econômicos e ambientais, além dos culturais e espaciais, que são tema da parte de arquitetura e urbanismo, que é a nossa área de estudo. Em termos de arquitetura, a gente, por exemplo, pode dar como exemplo os concursos públicos que têm sido realizados, oxigenando a criatividade da arquitetura brasileira, trazendo escritórios de fora, escritórios estrangeiros de destaque internacional, realizando concursos nacionais, pegando os melhores pensadores da arquitetura brasileiras e desenvolvendo projetos para a cidade. Então, do ponto de vista arquitetônico, eu acho que os jogos também têm proporcionado essa oxigenação da produção arquitetônica, de uma renovação da arquitetura brasileira. Tanto tem um projeto do concurso que foi realizado por Porto Olímpico do Rio de Janeiro e o concurso internacional do Parque Olímpico da cidade. Foi o primeiro concurso internacional realizado no Brasil. Foi realizado exatamente para a principal instalação esportiva, que é o Parque Olímpico Coração dos Jogos. E a infraestrutura urbana, enfim, é o projeto, enfim, é o desenvolvimento normal da cidade, com esse sentido de urgência, de apressar as obras de infraestrutura. Então nós temos aí uma revolução acontecendo na área de transporte, com esse novo componente BRT, que é um ônibus que vai em calha exclusiva, articulado com o sistema de metrô, articulado com o sistema de trens da cidade, criando um anel de alta performance, e onde a gente agora tem a expectativa de que hoje haja um aumento até 2016 de 16% da população que hoje se desloca em transporte de alta capacidade para 63% em 2016, com esse sistema todo em operação. Os jogos, eles vão trazer grande desenvolvimento para a cidade do Rio de Janeiro, grandes obras, mas ao mesmo tempo a cidade ela está crescendo e sofre com esse crescimento. Então, na região, por exemplo, da Barra da Tijuca, é a região que mais cresceu nos últimos 10 anos, em termos populacionais. E também, em termos econômicos, é uma região de grande IDH. Então, nós verificamos que na Barra da Tijuca, quase um carro por habitante. Isso causa grandes problemas de impactos ambientais, de transporte, de acessibilidade, mobilidade urbana. Neste momento, o conceito é o conceito que o IOC tem, e não me parece que seja um conceito bastante claro, porque a sociedade tem vindo a evoluir e nós já passamos desde a questão ambiental para a questão de sustentabilidade e neste momento estamos um passo além a nível de conceitos. Não falamos mais de sustentabilidade, mas de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável está baseado num tripé que foca a questão social, a questão económica e a questão ambiental. E dentro do IOC o peso maior tem sido constantemente pela questão ambiental. E eu acho que o Rio de Janeiro, o Rio 2016, pode marcar uma diferença se transformando no primeiro Jogos Olímpicos sustentáveis. Primeiro e o mais importante teria provavelmente que ser a questão de uma economia mais aberta, mais clara. Esse, se calhar, é o nosso tendão daqueles aqui no Rio de Janeiro. Não temos, provavelmente, como tem em Londres, planilhas na internet onde mostrem os gastos, os custos, onde é que foi os recursos. Isso seria o nosso tendão daqueles. Mas nós poderíamos tirar vantagens das outras duas situações, da situação social. Eu acho que nós já estamos a dar o primeiro passo, o Rio de Janeiro já deu o primeiro passo com as UPPs, com a diminuição da violência, mas poderemos ir além, não fazendo só a questão social e deteriorando a questão ambiental. Estamos a construir na Barra e, como mostrou o professor Lamartine e o meu colega Cristiano, estamos a descurar a questão ambiental. Tudo bem, existe uma preocupação com a recuperação da Baía do Guanabara, existe uma preocupação com a Lagoa Rodrigues de Freitas, mas me parece que isso é muito pouco para aquilo que o Rio poderia ter como ambição. Ser, sim, os primeiros Jogos Olímpicos sustentáveis. Não é só promover infraestrutura. Para construir o legado é preciso planejamento. Vamos ver o exemplo da cidade de Sorocaba. Sorocaba é a cidade com o maior número de metros lineares por habitante em ciclovias do Brasil. São 100 quilômetros, pistas de caminhadas, de 5 parques está indo para 20 parques. E essa preocupação
com a convivência humana num ambiente agradável. Logicamente, tudo isso pautado também por uma política muito agressiva de empregabilidade, um parque tecnológico, né? A Toyota está se instalando na cidade, e voltado também para uma educação de qualidade, né? Então, esse conjunto de educação, saúde, qualidade de vida, ele foi desenhado a partir de um planejamento estratégico. Não dá mais para aceitar um prefeito, seja qual for o tamanho de uma cidade, que não tem um plano de voo. E como nós vamos ter eleição, fica aí a dica. Antes de votar, pergunte para o seu candidato qual é o seu plano de voo para os próximos 4 anos, onde ele quer chegar nessas áreas básicas da educação, saúde, mobilidade e, fundamentalmente, a qualidade de vida do habitante. Jorge, de que maneira os municípios podem se aproveitar da Lei de Incentivo ao Esporte? Então, na verdade, a Lei de Incentivo ao Esporte ela veio justamente para suprir algumas necessidades que os municípios não conseguem realizar através de seus projetos. Então, com a lei você pode estar fazendo benfeitorias, melhorias em instalações esportivas, né? Executando projetos socioesportivos, projetos que envolvam a participação popular, esporte educacional e esportes também que possam a população usufruir dos espaços públicos também para a melhoria da saúde, né, da qualidade, em busca de uma melhor qualidade de vida. Em Petrópolis a gente já consegue fazer, já está conseguindo fazer alguns projetos incentivados e para o ano seguinte a gente pretende fazer benfeitorias nas instalações esportivas também, construção de equipamentos esportivos que vão atender aos Jogos Olímpicos, né. Petrópolis está candidata à cidade de base de treinamento para as seleções, tanto da Copa do Mundo quanto dos Jogos Olímpicos. E a lei, nesse sentido, ela vai vir para facilitar a participação, né, dessas seleções aqui no Brasil e a preparação dos nossos atletas também. E o papel do gestor público nesse processo de construção do legado? O gestor público é o grande dirigente, depende tanto do executivo quanto do legislativo efetivamente perceber a importância desse legado para a população. A preocupação do gestor público não deve ser somente com obras, não deve ser somente com infraestrutura, mas volto a repetir, o principal papel do gestor público em todas as suas instâncias é se preocupar com o legado de longo prazo, com o legado educativo, com a formação da população e como essa formação acaba refletindo na qualidade de vida do cidadão, na qualidade de vida das famílias e dos moradores da cidade, do estado e do país. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.